Agora eu acho que não falta mais nada pra gente pegar o narizinho de palhaço e botar aqui assim, né? E sair usando por aí. Olha mais essa. O Supremo Tribunal Federal... Ah, tá. Hoje é dia de fato da semana. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Roda aí. Tem assunto que revolta tanto que a gente até se empolga na hora de falar, né? Esqueci da vinheta do fato da semana. Mas é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal decidiu indenizar presos que cumprirem suas penas em cadeias com más condições de higiene, segurança, cadeias superlotadas. Serão indenizadas por danos morais pelo governo. Roda o VT, a gente já conversa sobre isso aqui no estúdio. A decisão do Supremo Tribunal Federal em indenizar presos que estão em cadeias superlotadas foi tomada em sessão no dia 16 deste mês. A determinação foi proferida ao avaliar recurso da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul contra a decisão do Tribunal de Justiça daquele estado, que ao julgar o caso de um preso, entendeu não ser possível exigir do governo estadual indenização por danos morais, devido às péssimas condições do presídio. A deliberação do Supremo Tribunal Federal vem depois de um começo de ano marcado por conflitos entre detentos que deixaram mais de 100 internos mortos em unidades prisionais de Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte. Os massacres voltaram a trazer à tona as condições degradantes do sistema carcerário do país, principalmente a superlotação. Detalhes sobre essa decisão você acompanha agora aqui com a gente no Revista da Cidade. Doutor Eduardo já está com a gente. Está tão revoltado quanto eu, né? Bom Se eu conheço. Dia! Bom dia! Vamos começar a destilar o nosso veneno? Gente, a gente só devolve, na verdade, né? Porque o que vem não é brincadeira, né? Tipo, o que é isso? Eu vou começar com o trocadilho. Você faz uma pergunta sobre isso. Eu vou começar com o trocadilho do senador Romero Jucá. O Brasil é uma suruba generalizada, né? Olha, dá vontade de arrumar malinha mesmo, né, gente? Porque, não é verdade? Pelo amor de Deus, o que é isso? Quer dizer que, a partir de agora, ninguém está dizendo aqui que eu, pelo menos, não estou dizendo que eu sou a favor da forma desumana, porque realmente os presídios são depósitos de pessoas, aquilo não socializa ninguém, não volta nada bom para a sociedade, a gente sabe disso. Aquilo lá não é um sistema que funciona, isso a gente já sabe. Aquilo não é para ser considerado um presídio. Ninguém está sendo a favor disso. Mas pegar esse dinheiro das indenizações para melhorar as condições em que eles estão lá, não é muito mais inteligente do que ficar dando dinheiro para os caras porque estão tratando mal? Não dá para entender mais nada nesse país, doutor Eduardo. Regiane, se você for pensar, há 2 décadas atrás, 20 anos, 30 anos atrás, preso era preso. Tinha que cumprir pena e ponto final. Né? Ou seja, para você comprar sua casa própria, os seus pais, os seus avós, tinha que trabalhar 30 anos para comprar a sua casa. Sol. Hoje é assim. Fez uma movimentação aqui na Avenida Paulista, já está ganhando casa. Ou seja, degolou a cabeça de alguém, jogou para o lado de lá do muro, já está ganhando indenização. Então, eu não acho isso correto, assim, juridicamente é correto. Mas politicamente, economicamente, financeiramente, para um Brasil que está quebrado, um país que não tem mais cobertor, porque antes a gente tinha cobertor, puxava, ainda sobrava os pés, descobriu o pé. Hoje não tem mais nada. O país nós temos 12 para 13 milhões de desempregados, uma recessão absoluta, um país que não tem dinheiro para nada. É uma corrupção que a gente não sabe aonde e que profundidade nós vamos chegar. O trabalhador entendeu? Tentando colocar comida na mesa, pagar suas contas no fim do mês e eles discutindo se vão indenizar preso. Olha, eu vou falar para você, é óbvio, é o que você falha, não é questão, olha, o preso tem que ter dignidade humana, claro. Tem que ter, é óbvio que tem, ninguém está dizendo o contrário. Ninguém está dizendo que o preso, na verdade, tem que ser maltratado, ninguém está dizendo. O problema
problema maior é que nós temos, sabe o quê? Nós temos que criar perspectiva de vida para as crianças que não têm. Nós temos que dar aposentadorias para as pessoas que trabalham 35 anos, né, de sol a sol, né, que tem que ter aposentadoria. Gente que está morrendo nos hospitais, ou seja, por falta de saneamento básico, por falta de atendimento hospitalar, por falta de tudo, né? Gente que não tem habitação, gente que não tem absolutamente nada. O país, as pessoas têm que entender que o país está quebrado, o Brasil está quebrado. O país não tem mais nada, não tem que fazer, STF não tem que fazer, sabe, cortesia com o chapéu dos outros. Exatamente. Esse que é o problema. Exatamente. O problema é que estão fazendo piquenique e estão achando que está tudo certo. E o que é muito louco nessa história toda é que a gente para pensar, mas onde surgiu essa ideia, né? Quem será que teve essa brilhante ideia de botar esse projeto para ser votado e tudo mais? Ah, foram as rebeliões no começo do ano, começou tudo errado. Isso levantou a questão para nosso sistema prisional, carcerário, que está todo errado, que está falido. Mas isso a gente já sabe, não é de hoje. Os caras sabiam que cadeia em Manaus não tinha cela há não sei quantos anos. Os presos andavam e circulavam lá dentro há quanto tempo? E, de repente, eles resolveram fazer uma coisa legal. Só que aí que tá, né? Tudo bem, surgiu o assunto, surgiu toda essa questão. Precisamos melhorar os presídios? Precisamos. O que eles fazem? Em vez de ir lá melhorar o presídio, eles dão dinheiro pro cara. Que não contribui, que não paga um centavo, não contribui com previdência social, não paga imposto, não ajuda a pagar o estrago que eles fazem, nada. Jane, e já tem alguns benefícios. Se você for pensar, né? Se você for pensar, um mês, ou seja, o custo de um preso custa ao mais mês que o estudante. Custa mais do que o estudante no ano. Nós não estamos falando no ano. Entendeu? Ou seja, e além disso, o preso, é óbvio, eu vou repetir isso e você sabe, todo mundo sabe, ninguém está dizendo que o preso não tem que ter dignidade. Tem que ter dignidade. Só que ele é um devedor da sociedade. Ele matou, ele roubou. E ele está pagando a pena que ele tem que pagar. Essa que é a grande verdade. Ou seja, além disso, ele já tem alguns benefícios. Vamos saber do doutor Eduardo, então, quanto já custa o preso quando a gente fala em benefícios? A família já recebe, né? O fato dele estar trabalhando dentro da cadeia ou não. Regiane, você tem alguns benefícios já que são impostos no sistema carcerário aos presos, tá? Você tem o auxílio reclusão, que ele recebe um valor, a família recebe um valor em espécie, ou seja, em dinheiro, para poder manter a sua família, mesmo sendo devedor da sociedade. Mesmo sendo um devedor da sociedade. Você tem direito de família, que é, na verdade, assistente social, ou seja, para poder reestruturar a família. Você tem ainda a questão da remissão da pena, que, aliás, essa indenização que foi agora votada, ela poderia ser feita através de remissão. Diminuição dos dias? Lógico, diminuição da pena, porque isso diminui o custo para o Estado e, ao mesmo tempo, coloca a pessoa, ressocializa a pessoa, ou pelo menos tenta, né, ressocializar. Então, tem a questão da remissão, ele trabalha 3 dias e reme 1, ou seja, desconta um dia da pena, a cada 3 trabalha, desconta 1 da pena, né? E, além disso, você tem ainda assistência jurídica ao egresso, tá? Você tem ainda, dá todo o suporte, porque a pessoa, enquanto ela está respondendo, não sei se tem muita gente que não sabe, mas o preso, enquanto ele responde o processo, ele tem advogado de graça, ou seja, a Defensoria Pública toda a assistência jurídica para ele, tanto antes do processo, antes da condenação e depois da condenação, porque você tem a questão da execução penal, que também é mantida, ou seja, a sua defesa, e além disso, depois que ele sai, depois que ele retorna à sociedade, ainda ele tem a assistência ao psicólogo, assistente social, para poder fazer a ressocialização. Então você tem uma série de benefícios que estão agregados nesse processo todo. E aí agora você tem mais um, que é a indenização pelos maus tratos, né? Não estou falando que isso juridicamente é correto, mas politicamente, economicamente, financeiramente, dentro de um país que
se encontra quebrado como o Brasil, obviamente isso não tem o menor sentido. O correto seria melhorar as condições deles dentro das cadeias também, sim, né? lógico. A forma como eles são tratados, ninguém está defendendo aqui que é certo. Mas são muitas décadas sem, na verdade, reestruturar o sistema carcerário. Então isso já está valendo, já está votado, passou no STF, não tem mais como contestar. Ali é o seguinte, passou no STF, foi aprovado no STF, isso é cadeia. Tá. Ou seja, todos os governadores, todos os estados são obrigados a respeitar aquilo que foi decidido pelo Supremo. Tá bom. Vamos falar então sobre a sabatina de Alexandre de Moraes, que está acontecendo nesse momento, começou 10 e pouquinho, a gente já noticiou aqui com o nosso departamento de jornalismo, a gente vai inclusive ao mesmo tempo mostrar imagens, a gente tem ali imagens ao vivo, daqui a pouquinho a gente mostra para você, e eu quero saber exatamente como funciona todo esse processo, né, para indicação de um ministro como o Temer está fazendo agora com Alexandre de Moraes. Existe um tempo para ser respeitado, ou isso varia de acordo com a indicação, varia de acordo com a aceitação dessa indicação pelo presidente? Olha, da indicação até a aprovação do Senado, você teve casos de ministros que levaram em torno de 50 dias. Né? Mas teve gente que fez em menos de 24 horas. Não, mas o caso do... Não, mas o caso o Lula conseguiu colocar ministro, assim, de um dia para o outro. Em torno de sempre de 15, 20 dias. E que vai acontecer com o Alexandre de Moraes. Tá, o Alexandre de Moraes vai dar uns 20 dias. Da indicação, que foi agora no começo de fevereiro, até a sua aprovação pelo plenário do Senado, obviamente vai dar mais ou menos em torno de 15 dias, aproximadamente. Tá? Hoje, agora às 10 horas começaram as sabatinas, mas isso na verdade é um teatro, nós sabemos disso. Né? Porque da Comissão de Constituição e Justiça, de todos os senadores que estão ali, que vão aprovar num primeiro momento o nome do Alexandre de Moraes, 10 já estão apontados na Lava Jato. Então, obviamente, aí existe toda essa questão. Agora, tem uma coisa que eu acho importante colocar, que eu não vi a imprensa noticiar. O quê? Todo mundo fala do Alexandre de Moraes, sobre o seu currículo, aquela coisa toda, mas ninguém tocou que o Alexandre de Moraes, até alguns meses atrás, ele era, inclusive, candidato a prefeito de São Paulo. Na época que ele era secretário de Segurança, ele estava se preparando para ser candidato do PSDB. Mas não é ele mesmo que defendeu que não pode politicizar o STF? Mas é o que eu estou falando para você. Então nós não podemos falar que o Alexandre de Moraes é um professor, é um doutor pela USP, enfim, é um jurista, aquela coisa. Ele também é político, né? Tanto é verdade que ele era candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, que mudou todo o jogo político dessa história. Então, eu tenho restrição em relação ao Alexandre de Moraes, não só pela carreira política dele, meteórica dele, sobretudo, pelo aquilo que ele defendeu, pela tese de doutorado, que ele disse que ninguém pode ter gratidão política, quem está no governo, e ele obviamente está se beneficiando disso, então ele se contradiz. Então eu acho assim, infelizmente, nós vamos ter que engolir o Alexandre de Moraes, ou seja, a sociedade, os 200 milhões de habitantes, vão ter que engolir o Alexandre de Moraes numa cadeira que é uma cadeira vitalícia. Aí questionaram como é que ele troca o ministro da Justiça por ministro do STF. Ué, há uma diferença. O ministro da Justiça, ele é temporário, é um cargo temporário. Acabou o mandato, acabou. Agora, o ministro, uma cadeira como ministro do STF, é vitalício. Ele vai ficar lá até os 75 anos. Que é quando tem a aposentadoria compulsória. Entendeu? Então loucura, essa é a situação, ou seja, aqui vamos ter que o Alexandre de Moraes como o próximo ministro do STF, eu não tenho sombra de dúvida, vamos ter que engolir goela abaixo. E é o que você falou, né? Isso não é à toa, tem muita gente lá que vai votar nele para ficar lá, inclusive, que foi citado na Lava Jato e que vai precisar de uma ajudinha no futuro próximo aí, né? É o toma lá da cá. Da nossa política, né? Que não acaba mais, né? Que coisa triste. Infelizmente. Bom, te espero logo mais aqui no Revista, mais uma vez. A gente continua fazendo contato com o Dr. Eduardo Leite, que é criminólogo e vitimólogo lá no Facebook, tá? facebook.com/Eduardo César Leite, e ele volta daqui 2 semanas. E um ótimo carnaval para todos, também, né? Você pula carnaval, não, eu vou ser um monge de tibetano, você quer saber? Eu não consigo te imaginar pulando carnaval. Eu só vou orar para ver se a gente tem alguma coisa de bom. Você tem que fazer a nossa parte, né, doutor? Obrigada, meu querido. Bom carnaval para você também.